Um esclarecimento muito importante para o trabalhador terceirizado que presta seus serviços para a administração pública. É muito comum a prefeitura, por exemplo, contratar serviços dos terceirizados para o setor de limpeza pública, na área de educação, saúde, e também é muito comum algumas terceirizadas não cumprirem suas obrigações trabalhistas ou pagarem corretamente os direitos trabalhistas, ou até mesmo não pagar as verbas rescisórias quando rescinde o contrato de trabalho com o trabalhador terceirizado. O terceirizado vai ingressar com um processo trabalhista perante a Justiça do Trabalho. E é muito comum uma pergunta: se a administração pública, a prefeitura, por exemplo, recebeu minha força de trabalho, eu posso incluí-la no processo trabalhista para que ela pague no lugar da terceirizada, que muitas vezes não tem patrimônio, dificulta o recebimento do meu crédito trabalhista? Pois bem, esse é o cerne da questão. Até abril de 2025, antes de o STF julgar o tema 1118, que trata da terceirização, nós, advogados trabalhistas, incluíamos muito facilmente a administração pública no processo trabalhista envolvendo os terceirizados que não recebiam seus créditos trabalhistas quando da entrega da força de trabalho. Porque naquela ocasião, abril de 2025, estava em plena vigência a súmula 331 do TST, que é uma decisão do TST surgida lá entre 1993 e 1994, que buscou pacificar no Brasil, nos tribunais trabalhistas, a matéria terceirização. E ela regulou dois assuntos, essa súmula 331. Primeiro, as atividades que poderiam ser terceirizadas, somente atividade meio, não atividade fim. E também um outro tema muito importante que é o cerne aqui do vídeo. Essa súmula criou a chamada responsabilidade subsidiária para os tomadores dos serviços dos terceirizados. E o que significa isso, responsabilidade subsidiária? A terceirizada não paga, o tomador dos serviços terceirizados paga no lugar. Inclusive, essa súmula 331 também passou a ser aplicada no âmbito dos processos envolvendo poder público. Bastava provar que a terceirizada não cumpriu as obrigações trabalhistas e que a administração pública, a prefeitura, por exemplo, falhou na fiscalização, no controle, não vigiou a terceirizada quanto ao cumprimento das obrigações trabalhistas, porque cabia à administração pública provar que foi diligente, adotou as cautelas necessárias para fiscalizar, vigiar a terceirizada. Em regra, a administração pública respondia subsidiariamente, com base na culpa, na vigilância, também chamada culpa invigilando. Então facilitava e muito o recebimento do crédito trabalhista por parte do trabalhador terceirizado. Mas isso mudou depois que o STF julgou o tema 1118 em abril de 2025. Passou a exigir de você, trabalhador terceirizado, que trabalha no setor público, que você prove no processo trabalhista que você é terceirizado, deu ciência, conhecimento à administração pública de que a terceirizada não está cumprindo as obrigações trabalhistas, os seus deveres trabalhistas. Então imagine que você deve fazer uma formalização, uma notificação dando ciência à prefeitura que a empresa que o contratou, a sua empregadora, não está cumprindo os deveres trabalhistas. Então, para que cobre, para que possa incluir
o tomador de serviços, o poder público no processo trabalhista, tem que provar agora 3 requisitos: inadimplemento por parte da terceirizada, que não cumpre as obrigações trabalhistas, que foi cientificado o poder público, seja através de você, terceirizado, ou que você instigue, cobre do sindicato, do Ministério do Trabalho e Emprego, da Procuradoria do Trabalho, do Ministério Público, que notifique um desses entes, instituições, uma delas, notifique, dê ciência ao poder público da inadimplência ou da falta de cumprimento por parte da empresa terceirizada. Na verdade, o STF delegou para o trabalhador terceirizado um encargo probatório, uma prova que compete ao poder público, ou seja, o poder público provar que fiscalizou, que vigiou a terceirizada. Nesse caso, o STF atribuiu essa responsabilidade, esse encargo probatório para o trabalhador terceirizado. Com esse entendimento, o STF conseguiu 2 coisas. A primeira, aniquilou a eficácia da súmula 331, que estabeleceu carga de proteção ao terceirizado, protegendo seus direitos sociais fundamentais, que são direitos trabalhistas, inseridos na CLT e na Constituição Federal, através da responsabilidade subsidiária do tomador dos serviços públicos. Essa súmula exigia que a administração pública provasse que foi diligente em fiscalizar a terceirizada. Segundo, atribuiu um encargo probatório para o trabalhador terceirizado, parte mais vulnerável, mais fraca na relação, que merece proteção, não desproteção. Porque exigir que o trabalhador terceirizado comunique de uma obrigação que cabe ao poder público realizar por força de contrato, exigindo do trabalhador terceirizado que faça prova negativa, ou seja, que a prefeitura não fiscalizou a empresa de trabalho terceirizado, ou impedir a responsabilidade subsidiária porque o terceirizado não comunicou à administração pública que recebeu a sua força de trabalho, tirou proveito, é tirar a responsabilidade do poder público e transferi-la ilegalmente para o terceirizado. Até porque o Código de Processo Civil brasileiro autoriza a inversão do encargo probatório. Ou seja, se a parte mais fraca na relação processual tem dificuldade de obter ou fazer prova, o julgador inverte o ônus probatório e determina que a outra parte, no caso o poder público, faça prova, que foi diligente, cautelosa, que não ficou indiferente aos direitos trabalhistas do terceirizado. Mas, por outro lado, o mesmo CPC também prevê que ninguém é obrigado a fazer prova contra si mesmo. O que se verifica nesse tema 1118 é um excessivo zelo pelo interesse público em detrimento da proteção aos direitos trabalhistas do terceirizado. Aplicando a técnica da ponderação, que eu já me referi em vídeo anterior, o que deve prevalecer? O interesse público, mesmo diante da irresponsável inércia da administração pública, ou a garantia de recebimento do crédito trabalhista do trabalhador terceirizado que entregou sua força de trabalho em prol da administração pública. Logo, tem direito de receber seus direitos trabalhistas, que são de natureza social fundamental e são uma extensão da sua dignidade humana.
Para o STF, ficou claro que prevalece o interesse público. Para mim, deve prevalecer direitos sociais fundamentais, que são os direitos trabalhistas, portanto, deve ser garantido o acesso ao recebimento através da responsabilidade subsidiária, que deve ser facilitada e não dificultada, como fez o tema 1118. Lembrando que a dignidade humana é um princípio estruturante do Estado Democrático de Direito, está lá na Constituição Federal. Assim como ela está presente nos documentos internacionais que tutelam os direitos humanos. E é isso. Eu sou a Maria Alquimim, eu falo de direitos dos trabalhadores com transparência, inclusive esse tema está lá no Instagram. Até!